Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, amado Deus e eterno Pai. É na tua presença que neste momento, Senhor, apresento o Brasil em tuas mãos, apresento nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Pai eterno e querido, apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas conquistas, tudo que tem se passado na nossa vida. Pai eterno e querido, eu te peço que na autoridade do teu nome o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que a tua mão poderosa venha sendo conosco. Pai eterno e querido, nesse momento, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha curando os enfermos, renovando a força do cansado, libertando o oprimido, abençoando quem precisa de porta aberta, abençoando aqueles que precisam de um milagre, de um sobrenatural, meu Pai. Neste momento aqui estamos, Senhor, para te glorificar e para te exaltar no dia de hoje, Senhor. Pai eterno e querido, visita o Brasil, visita os países que estão em guerra, que haja um armistício. Pai eterno e querido, eu te peço que tua mão poderosa nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra com teu sangue, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, Pai eterno. Visite a todos que estão com problemas, visite todos, Pai, que estão com dificuldades, com situações difíceis para serem resolvidas. Visita, Senhor, a todos que estão neste momento em seus lares, trabalhando, ou em suas respectivas igrejas. Pai amado e querido, toma cada um de nós em tuas mãos, Senhor. Abençoa a nossa vida, meu Pai, como um todo. Sara a nossa alma, muda a nossa história para melhor. Meu Deus, faz uma transformação na nossa vida. Pai eterno e querido, queremos, ó meu Deus, desfrutar do teu bem. Como dizia o salmista Davi no Salmo 27, último versículo, ele dizia: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque pereceria eu sem dúvida se não cresce no Senhor. Aleluia. Pai eterno e querido, vem abençoando a cada pessoa, vem dando paz ao coração de cada pessoa, libertando, transformando, abençoando, sustentando, renovando cada pessoa. Meu Pai eterno, eu te peço, Senhor, enxuga as lágrimas, sara as nossas emoções, levanta-nos, Pai, com poder e grande glória. Senhor Jesus Cristo, seja, meu Deus, ó Pai eterno, nosso tudo, entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A ti, Senhor Jesus, entregamos os nossos anseios e dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Entregamos tudo e todos, Pai, na palma das tuas mãos, porque somente o Senhor pode, somente o Senhor tem poder. Está escrito na tua palavra: se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, se estivermos na tua presença. Está também escrito, Pai, na tua presença, no Salmo 91, versículo 11, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Pai eterno e querido, eu te peço, visita cada pessoa, meu Deus, que estiver, ó Pai eterno, orando, que estiver em suas igrejas, em seu trabalho, cada pai de família, ó meu Deus eterno, cada esposa, cada um dos filhos. Visita, Senhor Jesus, toda a comunidade, toda a nação. Visita, Senhor Jesus, os poderes executivo, legislativo, judiciário, trabalha, abençoa. Pai eterno e querido, precisamos de uma providência tua, precisamos do teu socorro, precisamos do teu renovo e da nossa vitória nós precisamos. Meu Deus, venha sarando nossas dores e dando paz à nossa alma, solução para os nossos problemas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora mesmo eu vou estar louvando um dos meus hinos. Certa feita o Senhor falou comigo assim: filho meu,
te ordeno fazer. O Senhor nos diz assim: não te mandei eu, sê tu forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu te remi, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Filho meu, quantas vezes a chorar e quantas vezes a perguntar: meu Deus, onde estás? E o Senhor te responde: eu estou aí, sou a tua fortaleza, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. Eu te remi para que fosses meus. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Eu te remi para que fosses meu. Eu te escolhi para que fosses um servo meu, se recuares, eu de ti requererei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que fala conosco e nos abençoa. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que o Senhor vos abençoe poderosamente, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vou louvar mais um dos meus louvores, outro louvor que o Senhor me disse certa feita, e esse louvor é falando que Ele é o nosso melhor amigo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes o nosso coração está naquele sentido figurado quando falam de sangrando, entristecido, muitos problemas, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso melhor amigo. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, colhendo tuas lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é um amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Por isso, creia que Cristo está lado a lado com você, velando sempre por tua vida, disposto a ouvir sempre você. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo
Louvado seja o nome do Senhor. Esses louvores são louvores da minha autoria, que vocês encontram. Os mais antigos estão no meu canal YouTube, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. E os mais recentes, o mais novo álbum, que eu pretendo fazer 1000 cópias para boa parte distribuir para evangelização, está nas plataformas digitais. E eu vou louvar mais um louvor para encerrar esse período de louvor, trazer uma palavra. Esse louvor que é um dos mais recentes. Me perguntaram como eu sobrevivi ao peso de tribulações que veio sobre mim. Eu respondi: não sou melhor do que ninguém, mas o que tenho em minha vida é a mão de Deus em mim. Eu fui muito agravada e atribulada, vezes mais, muito mais do que podia suportar. Cheguei mesmo a me desesperar e dizendo a mim mesma: eu não vou suportar. E Satanás tentou-me de inúmeras formas, me derrubar, me humilhar, matar a minha fé, mas a Bíblia prevalece e não mente. Como um crente Abraão, eu sou bendita pela fé. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alvo, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu falo, eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Já fui muito autossuficiente. Jesus me disse: em ti mesmo nada fazes. Eu dizia a mim mesma dessa forma: eu vou ali, faço assim, eu não preciso de ninguém. Deus é comigo, me sustenta no que faço, me abençoa, e porque precisaria de alguém. Então um dia Jesus usou alguém, me disse: não é assim, não é dessa forma que tu deves proceder. Realmente te levantei, tu és vaso, mas te quebro novamente e te refaço. Realmente em minhas mãos tu és um vaso, mas o meu querer ele sempre prevalece sobre o teu. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alvo, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu falo, eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu Pai Jesus, meu Rei, meu Senhor. O seu mover acontece de repente, ao seu tempo, ao seu modo, Ele exalta a gente. Ele me dá mais, me adverte aqui: não se eleve, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de que tudo vem de mim. Te provei, te humilhei, te afligi, te apertei, te coloquei no deserto, permiti as tentações, angústias e decepções, mas eu nunca te deixei. Nada na terra deves tu se apegar. Na tua vida sou o primeiro lugar. Te empenha sempre pelo maior presente, a salvação que está comigo eternamente. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessas. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alvo, porque oro e choro e sofro com o Senhor. Eu falo, eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Se tu valente, te põe de pé. Te põe de pé porque tu vives pela fé. Te põe de pé porque
alvo, porque o preço tu tens pago e o Senhor tem te ajudado. Tu ora muitas vezes chorando, é por isso que a vitória está chegando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Creia que a vitória está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você diga assim, mas eu não estou vendo nada ao meu favor. E é isso mesmo, porque quem foi que disse que a fé consiste naquilo que eu vejo com os olhos? Porque se fosse assim, se eu tivesse esperança baseada em cima de uma coisa que eu estou vendo que parece que vai dar certo, não é esperança e nem seria fé. A fé é crer naquilo que não está vendo nada, absolutamente nada. Que não está vendo sinal nenhum favorável. Pelo contrário, a coisa parece pior. Mas se o que você crê está baseado na palavra do Senhor, se o que você crê é para a glória de Deus, e se o que você crê, o Senhor já confirmou que vai lhe abençoar, então a sua posição é aquela de Hebreus, quando está escrito, porque é necessário que, glória ao nome do Senhor, que se passe por determinados momentos, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. É necessário que se faça a vontade do Senhor para cumprir a promessa. E tem gente que às vezes não entende que a vontade do Senhor às vezes é que a pessoa chore. Por quê? Porque a pessoa está sendo quebrantada, que a pessoa ore. Por quê? Porque a pessoa está buscando que a pessoa, assim, se aproxime mais dele. Por quê? Porque o Senhor gosta de quando gastamos tempo com ele. Então, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E isso precisamos entender cada dia mais na nossa vida. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre o poder do Senhor Deus. Também cura a dor de um estigma. A palavra estigma, etimologicamente falando, significa marcas. E essas marcas, elas podem ser, vamos dizer, inflamáveis, dores. E até o próprio Senhor Jesus Cristo não escapou da estigmatização nem do povo e nem de justamente ser marcado em quê? Ou seja, suas mãos, o seu ser, a sua cabeça, os seus braços, suas pernas, tudo foi chicoteado, flagelado. Ele sofreu um compêndio de injustiças, de apontamentos e de escárnio, e tudo foi por amor. Ele quis se sujeitar a essa posição, porque a Bíblia diz lá no capítulo 53 do profeta messiânico Isaías, que o castigo que nos traz a paz, que ele resolveu assumir, o Senhor Jesus, o castigo que nos traz a paz veio sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, tudo isso que o Senhor Jesus sofreu não foi porque ele merecia, mas porque ele quis. Foi um preço qual ele mesmo sujeitou-se, ele rebaixou-se, podemos dizer assim, a assumir forma humana, porque ele é divino, e ali sobrepôs a si mesmo essa situação, para que em tudo nós fôssemos mais do que vencedores nele, nós tivéssemos oportunidade de redenção, de libertação, de transformação, de cura, de bênçãos, de uma vida mudada, ter o interior sarado, a vida sarada, ter, vamos dizer assim, bênçãos oriundas do próprio Senhor para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nem o próprio Senhor Jesus escapou dos estigmas. Agora, há uma diferença da estigmatização que o Senhor Jesus passou e que nós muitas vezes passamos. É porque nós passamos, são várias razões, e pode ser uma plantação nossa má e uma colheita terrível que estamos tendo. Pode ser isto. Pode ser situações intempéries da vida.
Mas a questão é que nós, como seres humanos, a nossa estrutura, quando a Bíblia diz que é como se fosse pó, frágil, a nossa estrutura, então nós sofremos muito com isso. Ao passo que a estigmatização do Senhor Jesus Cristo foi um alto preço que ele impôs por ser inocente, e o próprio Deus, para que tivéssemos a oportunidade de sermos sarados, curados e transformados nele. Então, a estigmatização que o Senhor Jesus teve foi para, digamos, sobrepor as nossas, foi para transpor as nossas, para que viéssemos a ter a oportunidade de uma vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. E além disso, a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, assim o Senhor deu poder e dá de ser filho dele, de ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus Cristo, além de passar por estigmas, ele tem poder de curar a dor dos estigmas que sofremos. Como, por exemplo, tem pessoas que sofrem um estigma social, ou seja, são discriminadas por causa, vamos dizer, por terem um poder aquisitivo econômico, por não ter isto, por serem pobres, ou por não terem uma formação à altura que o mercado de trabalho exige, para que se trabalhe, se tenha uma boa qualificação. Aí vem um estigma social, aí vem pessoas e diz uma coisa e diz outra. Quer dizer, este que está nessa situação às vezes é recriminado por causa disso. Tem pessoas que sofrem porque são pobres, porque às vezes moram nas ruas, porque muitas vezes são humilhadas, porque muitas vezes se submetem a trabalhos, a um trabalho braçal tão pesado e não é reconhecido. Tem pessoas com esse tipo de dor na alma. Devido a essas coisas, existe também estigma físico, ou seja, uma pessoa que nasce ou de repente é vitimizada de uma deficiência de coordenação motora, ou auditiva, ou visual, ou uma desfiguração do corpo ou do rosto por causa de um acidente. E falando de estigmatização por causa de uma enfermidade física, quem sofreu esse tipo de estigma foi o cego, que nasceu cego, está no Evangelho de João, capítulo 9. Os discípulos e as pessoas ficavam perguntando assim: por que esse homem aí nasceu cego, mestre? Foi porque os pais dele pecaram ou foi porque ele pecou? Quer dizer, as pessoas tinham aquela mentalidade sobre ele. Ele nasceu cego, mas achavam que ou ele tinha pecado ou que os pais tinham pecado. Aí o Senhor Jesus disse: nem foi por uma coisa, nem foi por outra, mas foi para que a glória de Deus viesse a ser manifestada. Ou seja, na hora certa, no tempo certo. E sabe o que eu quero te dizer em cima desse pressuposto? Talvez a sua deficiência que você possa ter lhe cause muita dor. Mas resolva abrir o seu coração e deixe-se ser um instrumento do Senhor do jeito que você é, para que a glória de Deus ela venha resplandecer na sua vida. Não é por você ter uma deficiência física que o seu valor é menor do que o dos outros. Não é por você viver nas ruas, ou quem sabe não ter uma vida digna de um cidadão porque não pode, que isso diminui o seu valor, porque não diminui. Agora é um desafio para que a pessoa se levante, se erga e assim busque a presença do Senhor e procure vencer e procure transpor essas questões. O cego de nascença estava ali, mas o Senhor um dia foi ao encontro dele e mudou a história dele. Então ele deixou de sofrer um estigma, porque as pessoas diziam porque ele pecou. Os outros diziam não, foram os pais dele. E os outros, cada um que apontava uma coisa e outra, porque pessoas para ajudar são poucas, mas para apontar existem muitas.
E nós não temos tempo para isso e nem é viável isso. Mas sim para nós buscarmos pela nossa própria vida, pela nossa salvação e vencermos as nossas próprias dores em Jesus Cristo. É isso que precisamos. Existe outro tipo de estigma que passamos, seja um estigma de desvio de caráter. Não é? Tem pessoas que cometem muitos erros e às vezes tem uma terrível colheita. E ali não é porque assim pecou por ignorância, não. Às vezes foi avisado, mas quer ser daquela maneira. Quer um exemplo bíblico sobre isso? Foi Caim. A Bíblia fala, Gênesis 4, eu sempre cito aqui, os dois, Caim e Abel, dois irmãos de sangue, foram oferecer ao Senhor uma oferta. A Bíblia diz que Caim ofereceu a oferta dele e Abel ofereceu a oferta dele ao Senhor. A de Abel foi aceita, mas a de Caim não. Caim, ele tinha um mal dentro do âmago dele, no ser dele, e que isso fazia ele ser um mau caráter, não porque o Senhor criou ele assim, mas ele queria ser assim. Mas o Senhor, o próprio Criador, fala com ele e diz assim, por que é que você está descaído, o seu semblante está entristecido? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito? Se você fizer o bem, você vai ser aceito igual aos outros, ou como dissesse, você vai ser abençoado tanto como os outros. Você terá oportunidades boas como os outros. Mas se você se deixa ser levado pelo mal e fazer o mal, então o pecado jaz à porta e você vai dominar pelo pecado, e o pecado vai te dominar e será uma coisa terrível. E no final das contas, ele mata o seu irmão, tem uma colheita terrível. Então, ele recebeu estigma com certeza, a começar um marco que o próprio Deus impôs sobre ele. E depois, porque a alma de Caim viveu na terra, mas o Senhor não tinha prazer na alma dele, porque ele não escutou ao Senhor. É assim. Existe outro tipo de estigma que às vezes as pessoas sofrem. É carregar uma culpa que foi criada, forjada pela mente de outras pessoas, e às vezes a pessoa que carrega o estigma é inocente. Às vezes, pessoas inspiradas por Satanás, ou por não entenderem uma situação, forjam palavras contra a sua vida, contra a minha, ou na sua casa, ou no seu trabalho, onde for, e lhe aflige e começa a apontar, e você é inocente, mas o Senhor está vendo tudo. Quer um exemplo disso? Foi Jó. Jó, ele foi estigmatizado pelos amigos, foi de quê? De pecador, de alguém que estava escondendo os pecados, de alguém que antigamente servia a Deus e depois estava enfraquecido. Satanás golpeou ele, também acusou, disse assim, isso é porque o Senhor encheu ele de bens, mas tira tudo para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Então Jó, ele foi muito estigmatizado em sua vida. Aquele homem, ele foi, vamos dizer, um verdadeiro sobrevivente e como diz, depois do Senhor Jesus é como se fosse um mestre de sentir dores e de saber o que cada dor significava. Sem se falar que ele foi rejeitado, depois que não tinha mais nada, foi rejeitado. A mulher olha para ele e diz, para que tu conserva essa tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre logo de uma vez. Então Jó passou por isso, ele passou por acusações, por apontamentos dos amigos, os quais não sabiam o que estava se passando com ele. Mas acontece que quem tem boca fala o que quer, e aqueles ali estavam estigmatizando a vida de Jó, aumentando, como diz, trucidando Jó na alma, por coisas que Jó não tinha feito. Jó poderia não ser perfeito, nem o ser humano é perfeito, mas a Bíblia diz que o próprio Deus testemunhou dele que ele era íntegro, fiel e temente.
Então ele tinha qualidades que agradavam ao Todo-Poderoso. Mas nem por isso ele deixou de ser estigmatizado. Portanto, se você carrega um estigma por causa de uma culpa que você levou e se tornou amargo ou amarga, de uma situação há muitos anos, ou quem sabe você tem um estigma por causa de um problema seu de caráter, ou se tem um estigma por causa de uma deficiência, ou se sofre um estigma por causa de discriminação, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele pode mudar a sua vida completamente, ele pode sarar suas dores e que ele entende o que se passa dentro da sua alma. Agora, o que é importante é que para recebermos a graça do Senhor de sermos curados, é necessário abrirmos a mentalidade para o Senhor Jesus, o que seria abrir os corações para o Senhor Jesus, para que assim ele venha a trabalhar na nossa vida. Porque o poder do Senhor Jesus Cristo é maior do que qualquer dor, do que qualquer estigma. Já pensou, você tem um estigma porque, digamos, tem um filho que é especial, uma filha, e ali não tem vaga na escola para esse filho, para essa filha, ou outros olham assim diferentemente. Mas eu quero dizer a você que olhe a sua vida em um outro âmbito, acima dessas coisas, para que você viva a bênção do Senhor, um sobrenatural do Senhor visite a sua vida, a sua casa e a sua família. E o texto que escolhi para falar principal é o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Uma mulher que o Senhor Jesus teve encontro com ela no poço. E essa mulher, ela era uma mulher estigmatizada. E por que ela era estigmatizada? Que marcas ela levava? Ora, a marca de ser uma mulher, apenas uma mulher. Por quê? Porque naquela época é como se homens valessem mais do que mulheres. A mulher que não tivesse filhos era considerada amaldiçoada. Assim, na sociedade da época, então o fato de ser uma mulher já era vista assim, diante dos olhos de outros, como diz, uma pessoa de menor valor. E que não é assim. Cada um tem o seu valor como ser humano e como o Senhor estabeleceu. Ela sofria o estigma de o Senhor Jesus Cristo ter falado com ela e se entregou aos discípulos. Capítulo 4 do Evangelho de João está escrito assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-me o Senhor Jesus, dá-me de beber. E o versículo 27, e nisso viram os seus discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse, por que pergunta ou por que fala com ela? Nenhum disse nada, mas ficaram assim assustados e vendo o Senhor Jesus falar com a mulher. E por que não falar com a mulher? Se foi ele que fez a cada um de nós. Nós somos feitura dele, criados para as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um papel fundamental em todos os âmbitos dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o fato também dela ser uma mulher samaritana era outro estigma. Quando o Senhor pede a ela água, e ela diz assim, versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu um judeu me pedes para beber desta água, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, aqui havia uma rixa, uma treta. Por quê? Porque o Senhor queria que os judeus fossem, como diz, só judeus, sem misturarem com outros povos. E a samaritana era justamente o fruto da mistura,
de um judeu ou de uma judia com algum outro ou outra de outro povo. Então, por isso que ela era estigmatizada, mas ela não tinha culpa de ter nascido samaritana. Ela não tinha esta culpa, mas carregava esse estigma. Então nós vemos que o Senhor começa a conversar com ela, e eu digo a vocês que o Senhor começa a conversar com ela não para torturá-la em suas feridas, mas para tratá-la, a alma dela. Então pense você uma coisa, se porventura eu estou falando aqui, de repente uma ferida, ou uma dor, ou uma tristeza vem à tona no seu coração, você se lembra, saiba que é o Senhor Jesus querendo tratar, querendo que isso seja arrancado de sua vida. A marca pode ficar, porque estigma é marca, mas ela pode ser tratada, ela pode ser subjugada com a graça de Deus, e você pode desfrutar a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Outro estigma que aquela mulher carregava, qual era? O fato dela ir pegar água no poço, e diferente de um horário das outras mulheres, porque sempre as mulheres, se tinham um poço, um montante delas ia buscar água no poço. E aquela mulher só ia num horário diferente. Por quê? Porque ela sabia que podia ser recriminada por ser samaritana, e mais por causa da vida que ela levava. Qual era a vida que ela levava? Ela tinha tido 5 maridos e já estava com o 6º. E este não era marido dela, porque certamente não era legitimamente casada. Aqui diz versículo 16. E disse o Senhor Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe o Senhor Jesus, disseste bem que não tem marido, porquanto tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Então quer dizer, ela tinha tido essa vida assim, de ter tido muitos maridos em sua vida. Não se sabe se foi homens que ela viveu, não se sabe se foram maridos e que ela ficou viúva de todos, mas só se sabe que ela estava num 6º relacionamento e que não era oficializado, porque ela disse, não tenho marido. Mas ainda assim, por que o Senhor Jesus Cristo, os fariseus pensavam isso, cada vez que viam o Senhor Jesus Cristo falar com pessoas que fossem recriminadas pela sociedade, meretrizes, cobradores de impostos, os fariseus da época, os saduceus, eles ficavam se questionando e dizendo, por que é que o Senhor, por que é que esse que se diz Senhor, por que é que esse Jesus fala com essas pessoas? Ora, porque ele disse, o médico não vai para os sãos, mas vai para os doentes. Então, quer dizer, ele queria ali tratar a alma daquela mulher, quis dar a ela uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. O Senhor se revela para ela, conversa com ela pacientemente, a escuta, a trata, muito bem tratado, o Senhor cuida assim dela, a trata com respeito, e a gente observa que ela tinha um temor do Senhor, mas não sabia que o próprio que falava com ela era aquele que era profetizado que viria. Ela diz no versículo 25, e a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. E o Senhor Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Então aqui nós vemos que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo tratar aquela mulher tão bem e mostrar a ela a possibilidade dela obter a salvação, uma nova vida, uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor, como o Senhor deu a Zaqueu, que ele era visto como o quê? Como pecador, como cobrador de impostos e como fraudulento.
mas ele lutou para o Senhor Jesus entrar dentro da casa dele. E quando o Senhor Jesus entrou dentro da casa dele, então ali ele abriu o coração para o Senhor e o Senhor disse: hoje veio salvação a esta casa. É um filho de Abraão. O filho pródigo também foi outro que ele mesmo, de uma má plantação, ele colhe terríveis estigmas. Ele, de uma má plantação, de se emancipar do pai, e ali ele entra na devassidão do mundo, ele colhe devassidão, ele colhe ali dor, ele colhe ali uma vida indevida, ele colhe muita coisa, o filho pródigo, mas ele resolve um dia enfrentar a vida que ele estava vivendo, o estigma. Se eu quero ser liberta de um estigma, de uma dor, de um problema, o que é que eu tenho que fazer? Enfrentar. E enfrentar como? Enfrentar a situação, evitando a autonegação. Não, isso não sou eu, não está acontecendo comigo. Tem nada a ver, eu não sou assim. Não, é enfrentar a situação. Se estiver errado, eu estou errado. Se estiver sofrendo, não, eu estou sofrendo. Se estiver colhendo algo devido à plantação, não, eu estou colhendo, realmente eu fiz isso, mas não quero mais viver essa vida. Foi o que o filho pródigo fez. Ele, depois de passar por tudo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, o primeiro passo para o arrependimento, para a mudança, ele cai em si. Ele começa a pensar, raciocinar. Eu até costumo dizer que antes ele parecia não ter juízo e de repente ele acha o juízo, ou seja, o senso de responsabilidade de viver com a vida de um adulto. E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou até meu pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e ali verei o que ele vai dizer acerca da minha queixa. E a palavra do Senhor mostra que ele falou e mandou ver mesmo. Ele fez o que disse que ia fazer. Vocês sabem que tem muita gente, entra ano e sai ano, diz assim: entra o ano novo, vou começar minha vida diferente, vou fazer diferente, vou buscar a Deus, eu vou me entregar ao Senhor, e não faz nada. Mas está na hora da pessoa que não faz nada parar de não fazer nada. E assim, ela, louvado seja o nome do Senhor, enfrentar a situação, evitar a autonegação, se tem responsabilidade, ou seja, se fez por onde um tipo de estigma vir, assuma-o e resolva da melhor maneira possível. E se não tem culpa pelo estigma que sofre, clame ao Senhor e realce o melhor de si que você tem. Digamos que você possa não ter fala, mas pode ter uma excelente inteligência. Realce isso. Digamos que você pode não ser uma pessoa que tenha uma vida de cidadão normal, tendo casa, tendo família, às vezes vive na rua, mas não é por isso que você não tenha um talento dentro de você. Aliás, você também é feitura do Senhor, criado para as boas obras, para que andasse nelas. E você pode se levantar e no Senhor pedir uma direção para a sua vida, para sair da rua, para sair de uma situação difícil. Porque o Senhor nos põe nessa vida e é nós que temos que nos levantar e fazer alguma coisa. Outro ponto, louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Às vezes, é como se nós, dentro de nós, fôssemos uma casa. E o Senhor nos projetou e projetou esse corpo físico para duas razões. Para que a alma existisse junto com o fôlego e para também sermos templo e morada do Espírito Santo. Mas acontece que muitas vezes nós não damos espaço para sermos cheios do Espírito Santo. E por isso muitas vezes nós sofremos muitas coisas, somos muito precipitados, ou falamos demais, ou sofremos demais. E eu digo a vocês, deixe o Senhor entrar e trabalhar na sua vida.
Deixe o Senhor Jesus fazer a mudança necessária. Se você diz assim, eu não vou aguentar, aí você diz, Senhor, me dê a estrutura necessária para eu passar por esse tipo de situação, mas eu não aguento mais viver esse tipo de situação que só me faz sofrer, esse estigma todo, essa coisa errada na minha vida tem que sair, eu não aguento mais. E assim, o Senhor Jesus Cristo, ele deu espaço para a mulher falar. O Senhor Jesus Cristo tratou esta mulher como todas as mulheres, até mesmo a mulher pecadora, tratou ela muito bem, dando oportunidade de vida para ela. E eu digo a vocês, como já falei, se uma velha ferida vem à tona, está na hora de se libertar dela. Então, procure o melhor caminho. Tenha coragem para mudar a sua vida, dar os primeiros passos e esteja aberto ou aberta a testemunhar o poder do Senhor na sua vida. Lute pela honra e pelo melhor na sua vida. Respeite e seja respeitado e mude para melhor. Assim você pode vencer estigmas. Essa mulher, quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou quem falo contigo, a Bíblia diz que ela, como diz, criou coragem, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, e disse, vinde e vede, um homem que me disse tudo que eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ou seja, ela saiu, vamos dizer, de uma caverna, de um casulo. Ela saiu de dentro de um buraco, de dentro de um medo, de dentro de ter medo de ser condenada, saiu, foi para a cidade, enfrentou ali as pessoas e falou e disse assim, olha, eu encontrei alguém que sabe minha vida todinha, e ele, porventura, é o Cristo, porque ele sabe tudinho da minha vida, sem nenhum resquício de ele não saber, ele sabe tudo. E a Bíblia diz que deram ouvidos a ela e foram atrás do Senhor Jesus. Que maravilha! Ela vence ali a barreira, todas as barreiras, por causa do encontro tão amoroso, tão esclarecedor, tão vivaz que ela teve com o Senhor Jesus. Então eu espero que da mesma forma, se você entendeu o que eu estou falando, da mesma forma, deixe o Senhor Jesus Cristo entrar em sua vida. Isso excede religiosidade. Isso excede emoções. Isso também é racionalidade e também é espiritualidade e que nos conduz à salvação. Então, na vida de Zaqueu, o Senhor Jesus mudou a vida dele. Na vida do filho pródigo, ele decidiu, ele tomou uma decisão e assim ele fez valer o que ele falou e a vida dele mudou e ele foi restabelecido à casa do Pai e recebido com honrarias e com festa que aos olhos humanos nem merecia. Foi até, como diz, foi até visto como pelo irmão com maus olhos, mas o Senhor Jesus é assim. Ele não nos dá uma coisa por causa de merecimento. Ele nos dá por amor e misericórdia, porque Ele nos ama. Ah, mas por que é que tantos males acontecem na minha vida? Aí eu lhe pergunto, analise sua própria vida e observe se você não foi um contribuinte para colher certos males. Porque se foi um contribuinte, então pode também ser um contribuinte para corrigir os seus males e para assim viver uma vida honrada e digna e ter paz de espírito. Então lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo é Senhor e há uma solução para a sua vida, para seus problemas, para a sua causa. Há solução para a sua vida, há jeito. Não importa que vida você esteja ou aonde esteja,
pode estar às vezes até no hospital, cheio de fios, só ouvindo a minha voz ou a voz de outro mensageiro. Mas eu quero dizer que a sua causa diante dos olhos do Senhor, o Senhor querendo fazer e você prometendo servir ao Senhor e tendo fé, o milagre acontece. Deus te abençoe. Vamos continuar orando pelo Brasil, pelas famílias, pelas pessoas enfermas, orando um em favor do outro. E assim, o bem querendo um ao outro e do Senhor o bem para todos. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus.